E já estamos no ar em mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, e eu adoro estar aqui com vocês. E como sempre, o nosso programa aborda assuntos de extrema relevância. E hoje o bate-papo é com o Dr. Roberto Barreto, gastroenterologista e endoscopista, e também com o Dr. Bruno Ehringer, oncologista clínico, com a pauta de saúde do homem com foco em tumores com maior incidência em homens. Os homens vivem menos porque eles se cuidam menos, eles procuram menos o médico, inclusive. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia apontou que 87% dos homens não fazem os exames retais por preconceito. A gente está fazendo um apelo justamente às mulheres, levem os seus homens, por favor, que a gente não está podendo mais deixar de fazer exames de prevenção e dar orientações. Muitas coisas são preveníveis mesmo. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Em pesquisa realizada pelos órgãos responsáveis, mostrou que sim, o brasileiro se preocupa com a saúde, mas que as mulheres estão bem à frente dos homens. A pesquisa revelou que 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. E o índice foi de 78% de mulheres contra 63,9% dos homens. Embora reconheçam a importância de fazer exames, a maioria dos homens ainda resiste em procurar um médico. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia apontou que 87% dos homens não fazem os exames retais por preconceito. E de acordo com outra pesquisa sobre a saúde masculina, revelou que 76% dos homens brasileiros com idade entre 40 e 70 anos têm conhecimento sobre o exame de toque retal, porém, apenas 32% já fizeram o teste. E o Elga e Você de hoje vai falar sobre a importância da prevenção na saúde dos homens e os tumores mais incidentes. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular, porque estamos com visitas ilustres e um tema muito importante hoje em nosso programa. Estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Barreto, gastroenterologista e endoscopista. Doutor, você é referência, né? Todo mundo que vem aqui fala, nossa, vi Dr. Roberto Barreto no seu programa, que espetacular, então sempre é bom ter você aqui. Bom estar aqui também, um prazer enorme estar aqui, seu programa sempre com audiência enorme. Prazer feliz. Estar aqui ao lado do Bruno, oncologista de ponta, da Oncolog, parceira nossa lá na vida. E estou muito feliz em estar aqui com vocês. Nós também. Doutor Bruno, sua participação aqui sempre tem muitos comentários, vem com pautas maravilhosas e tem um bate-papo também, eu acredito que uma forma que consegue atingir as pessoas, sabe? É um linguajar bem esclarecido. Então as pessoas interagem bastante com a sua participação aqui, doutor. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Doutor Bruno é oncologista clínico, né? E o Dr. Roberto Barreto, como eu já falei, gastroenterologista e endoscopista. E a nossa pauta hoje, vamos assim generalizar, é saúde do homem com foco nos tumores que mais acometem os homens. Falar de saúde do homem é um tema tão importante, né? Porque acredito que dos últimos 10 anos que teve mais foco em relação à política de saúde do homem. O homem é intocável, é uma questão cultural, o homem não fica doente. Então, eu acredito que o reflexo de tudo isso é a maior mortalidade dos homens em relação às mulheres, né? Então, eu acredito que todo bate-papo que tem em foco esse assunto é importante, não é verdade, doutor Roberto? Sim, isso que você falou é real. Os homens vivem menos porque eles se cuidam menos, eles procuram menos o médico, inclusive. As mulheres procuram, elas fazem prevenção. E prevenção é essencial. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de cura de uma patologia como o câncer aumenta muito.
Então os homens são mais descuidados mesmo, né, em relação às mulheres. Por isso que é importante que se levante esse tema saúde do homem, para que a gente coloque na cabeça deles que eles também precisam fazer prevenção, não são as mulheres só não. Com certeza. Não é verdade? Então, passa por aí, os homens são mais descuidados. Mas com a experiência de vocês dentro do consultório, doutor Bruno, tem sentido uma melhora? Sim, a gente está fazendo um apelo justamente às mulheres. Levem os seus homens, por favor, que a gente não está podendo mais deixar de fazer exames de prevenção e dar orientações, né? Muitas coisas são preveníveis mesmo. Sim. E a gente sempre faz aquele apelo para a família, né? Não deixe. Se você deixar para aquele senhor de 60, 70 anos para estar procurando um médico para falar sobre problemas de saúde, ele não vai, né? Agora, nos últimos tempos, isso tem melhorado bastante, porque a gente está envolvendo a família. E aí a família faz uma conscientização, e aí ao invés dele chegar com 60, 70, ele está chegando já com 50, 50 e poucos. Eu até tenho contato com os que passou dos 40, já está Já ligado indo, lá na questão do câncer de próstata, que é o número 1 lá, né? Que não deve ser feito ainda nessa faixa etária, a não ser que tenha algum tipo característica diferente, mais em consulta que a gente explica e pesca essas informações, mas a partir dessa idade é fundamental fazer a prevenção, principalmente do segundo colocado, do terceiro colocado, que seria os cânceres do trato gastrointestinal, né, o câncer de cólon, o câncer de estômago. E nesse contexto a gente tem que sim ser numa idade mais nova, assim, você não pode esperar tanto tempo. Doutor, falando de saúde do homem, muitas vezes esse assunto é colocado em pauta somente em novembro, né? E eu acho que precisa de uma intensificação nesse tipo de assunto, porque já que, infelizmente, eles não têm essa consciência ainda, estão adquirindo isso agora, a gente tem que bater duro nessa tecla, né? O fato do homem estar começando a modificar o seu padrão de autocuidado, isso está refletindo também já em diagnóstico precoce, melhorando mortalidades que a gente tá observando que está diminuindo. Câncer de próstata, por exemplo, não é só porque está saindo pesquisa com novos remédios que a coisa está melhorando, a sobrevida vem aumentando. É porque realmente os diagnósticos estão sendo mais assertivos de forma mais precoce e você consegue tomar decisões mais efetivas. Sem dúvida. Né? Você vê a própria rotina lá na Clínica Vida de fazer endoscopia nos pacientes com câncer gástrico já no início, como que é importante isso aí e modifica a mortalidade, né? Doutor, vamos iniciar então pelo da próstata, né? Que eu acredito que seja o primeiro lá, que é o mais temido, porque todos os homens realmente têm esse receio. E infelizmente também tem o receio dos exames, né? Que existem hoje para fazer essa prevenção. Como é que está a questão do câncer de próstata? O doutor falou que está havendo diagnósticos precoces. Sim, tá. Melhorou isso? Vamos deixar resumido a parte da próstata, Sim. Que ela acaba tendo um assunto mais forte em novembro, né? Sim. Mas de forma resumida. Todo homem, se chegar aos 90 anos de idade, vai ter câncer de próstata? Vai. Tem que se desesperar com isso? Não, não tem que se desesperar. A gente precisa só saber qual é o tipo de câncer de próstata que aquela pessoa vai ter. Ele pode ser do agressivo, esse vai precisar de tratamento, mas a maior parte ele vem de um câncer maligno, mas ele não é tão agressivo. Ele vai falecer com esse câncer no corpo dele, mas ele vai falecer de um infarto, de um AVC, né, o acidente vascular cerebral, como qualquer outra de nós que não tem câncer. Entendi. Né? Então tem essa peculiaridade para a próstata. Você não começa nem o diagnóstico muito tempo antes e nem depois de uma certa faixa etária você continua investigando isso, porque a gente já sabe que esse paciente pode até ter o câncer, mas ele não vai ter problema por esse câncer. Entendi. Então a próstata ela tem esse raciocínio diferente dos outros todos. Apesar da próstata ser o número 1 disparado, né, a gente não pode ignorar que o segundo colocado já tem um alto índice. O terceiro colocado, inclusive, de câncer no homem, que é o de pulmão, vias aéreas, a letalidade é a primeira. Então ele morre mais. Então essa coisa inverte. Então a gente tenta focar para a parte dos diagnósticos precoces. Próstata é diferente. Aí vem o trato gastrointestinal, cólon, reto, estômago, esôfago e todos aqueles outros cânceres associados ao cigarro. Que você começa o esôfago de novo, 2 vezes a endoscopia funcionando aí. O esôfago de novo,
aí depois vem o estômago de novo, depois vem bexiga, cabeça e pescoço, desde a boca até a laringe, né? Então todos esses associados ao cigarro também estão ali em cima, colado. Então você fica próstata, gastrointestinal, cabeça e pescoço associado ao cigarro, todos ali juntos e com impactos importantes na qualidade de vida e mortalidade, né? Sim. Doutor Roberto, já aí pela fala do doutor Bruno, vê que o câncer do intestino está em segundo lugar ali? Em mulheres, terceiro em homens, né? Depende muito da população que você estuda, mas de uma maneira geral é isso. E é um câncer prevenível, né? Porque na realidade, né, existe aí, graças à imprensa, a imprensa tem tido um papel crucial nisso. Você vê que nós conhecíamos Outubro Rosa, essa era a campanha marcante, Novembro Azul. Esse ano nós tivemos o Março Azul, marinho, foi fantástico, teve uma repercussão assim crescente, e eu acredito que cada ano vai crescer mais ainda, porque nós tivemos uma interação de várias sociedades, né, Bruno, esse ano. A de endoscopia, coloprocto, oncologia, até a de ginecologia e obstetrícia, geriatria, ou seja, você teve uma interação de várias sociedades médicas com o objetivo comum, que é fazer prevenção de câncer de intestino. Então, esse ano foi diferente, ganhou muito espaço, tivemos até uma audiência pública aqui na Assembleia, promovida por um deputado médico. Olha que maravilha! Para falar sobre câncer de intestino. Então, foi muito legal. E é uma doença, como eu disse, prevenível, ou seja, se você faz o exame no momento adequado e você identifica aquelas lesões que são precursoras do câncer de intestino, são os pólipos, e você remove, você bloqueia a evolução da doença. A gente muda a história desses pacientes. 40% das populações que fazem colonoscopia na idade correta, você tem um impacto na diminuição do aparecimento de novos casos de câncer de intestino, em torno de 40%. É muita coisa. Se você for considerar isso a nível populacional, né, é muita coisa. Então, é extremamente importante fazer a colonoscopia no momento adequado. E isso tem mudado, né? Hoje, assim, de uma maneira geral, fora Estados Unidos, a regra é fazer a partir de 50 anos, se você não tem casos de câncer de intestino na família. Na família, Estados Unidos, há 4 ou 5 anos atrás, a Sociedade Americana de Câncer já mudou esse critério, 45. 45. E a gente aqui, na maioria das vezes, a gente já tá adotando esse critério. Por quê? Porque a gente que está ali na ponta fazendo exame, é impressionante a quantidade de pólipos que você pega entre 40 e 50 anos. Pólipos, às vezes, já degenerando. Nossa, ou, às vezes, carcinoma precoce, que a gente resolve na colonoscopia. Então, não existe dúvida, fazer o exame no momento adequado, você vai interferir de uma maneira significativa na diminuição do número de novos casos de câncer de intestino na população em geral. Então, a colonoscopia para prevenção de câncer de intestino, ela é crucial. Só para deixar frisado aqui, a idade, então, é após os 50? De uma maneira geral, sim, mas nos Estados Unidos já 45, e a tendência é ser a partir dos 45. Olha que maravilha. E pessoas com casos na família, quanto antes melhor. Agora, se tem casos na família, depende do número de casos, do grau de parentesco, você vai antecipando 5 anos, 10 anos ou até mais. Doutora, a retirada desse pólipo, é isso, né? A retirada desse pólipo impede, no caso, o crescimento, a evolução, né, para um câncer, é isso? Na realidade, a maioria dos casos de câncer de intestino vem de uma sequência que a gente chama adenoma, displasia, carcinoma, que são as lesões precursoras. Claro, tem alguns casos que a gente chama de carcinoma de novo, que essa sequência não é muito bem estabelecida e pode ser que não venha dessa sequência. Mas a maioria absoluta vem desses pólipos adenomatosos, porque tem outros pólipos que não são adenomatosos e que vão poder se transformar ali na frente no câncer de intestino. Quando a gente aborda na coluna e resseca, acabou. Né? Acabou. Você resolveu, você quebrou o ciclo, né? Sim, esses pólipos, me corrija se a informação que eu tive não procede, ele também demora a evoluir, né? Sim, sim. A gente, de uma maneira geral, aqueles que vão degenerar, porque mesmo os adenomas, a maioria deles não vão degenerar. Aqueles que degeneram, em média, 10 anos, entre ele aparecer displasia carcinoma. Então, não é à toa que mesmo quando a gente resseca esses pólipos adenomatosos, que poderiam ou não virar tumor lá na frente, existe uma regra para você continuar fazendo colonoscopia, porque na realidade é a genética desse paciente que determina o aparecimento desses adenomas. Entendi. Poderão aparecer novos adenomas. Então você coloca esse paciente no programa de screening, segmento, para detectar novos adenomas que poderão surgir ao longo dos anos e você vai atuar e ressecar. Então, existe uma lógica nessa história. Por que tem que fazer colonoscopia a partir dos 3 anos, quando você tira pólipos que não são de altíssimo risco? Porque a gente sabe que entre aparecer e transformar vai levar muito mais tempo do que isso. Sim. Então, 3 anos é um intervalo seguro. Agora, eu tirei um pólipo.
já com displasia de alto grau ou com carcinoma in situ, mesmo com a ressecção com margens livres e seguras. Eu também não vou esperar 3 anos, né? Vamos fazer um pouquinho mais precoce essa primeira coluna e depois a gente entra no esquema de fazer a cada 2 ou 3 anos. Então depende muito do que a gente encontra, depende muito da histologia do pólipo que você tirou, ou seja, quando o anatomopatologista está olhando lá se tem displasia de alto grau, se tem carcinoma in situ, enfim, tudo isso é que vai nortear a gente no segmento desse paciente. E chegou o momento de darmos aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo espetacular, Dr. Roberto, Dr. Bruno Ehringer. Doutor, em relação a sintomas, é silencioso? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque isso me deixa profundamente triste quando chega um paciente de 70 anos, com plano de saúde, bom nível socioeconômico. O senhor já fez colonoscopia? Não. Eu falei, meu Deus, mas por que o senhor nunca... Ah, doutor, estou tão bem, não sinto nada. Isso mata a gente, porque a gente sabe que a chance de você encontrar nesse exame alguma coisa é grande. Aumenta muito. Quando você sai de 50 para 70, a chance de você encontrar um pólipo já grande, né, com degeneração, ou às vezes já um tumor, mesmo em pacientes assintomáticos, não é pequena. Normal é paciente assintomático. A maioria. Se você maioria vai lá, olha, eu estou vindo aqui por causa da minha idade, então já acordei, agora vou fazer meu preventivo. Vai falar, nossa, agora. Né? Aquele que é sintomático, já com anemia, esse já é uma doença já avançada. Esse a gente não quer fazer o diagnóstico, a gente queria fazer lá atrás, né? Claro, vai fazer, vai tratar da melhor forma possível. Hoje a oncologia evoluiu muito. Ela dá suporte para esses pacientes, consegue esse paciente ter uma sobrevida longa. Mas não é o foco é pegar o precoce, né? Para que a gente tenha uma cura definitiva, né? Mais garantida, né? Sim, doutor, mas é incrível a quantidade de pessoas que você acaba conversando, que já estão dentro dessa idade e que não fez ainda exame, não acordou ainda na questão da prevenção, que muda todo, se você encontrar, no caso, ter algum diagnóstico positivo de câncer, seja no intestino ou em qualquer outro lugar, o tratamento é outro, né, doutor Bruno? Não, o tratamento muda completamente. E ele tocou num assunto muito interessante. A gente estava falando de prevenção, mas ele também tocou numa parte que também é tratamento. Faz diagnóstico, faz prevenção primária, mas às vezes faz o tratamento também endoscópico pela colonoscopia. Olha só. Se o tumor ele já existe, mas de uma forma superficial ali no órgão, ele já consegue ressecar. Então você já começa a peculiaridade da tecnologia a ser empregada de acordo com o grau que está de acometimento do tumor ali dentro, né? Você tem desde esse espectro de tratamento local pela própria colonoscopia, como você faz só o diagnóstico, manda lá para o oncologista para ele ter que fazer quimioterapia, diminuir toda aquela doença global que está ali dentro e depois devolve para o cirurgião para ele poder fazer a ressecção com margem, tirar todo o tumor, a peça cirúrgica inteira, e aí você consegue entregar a cura. Então, ele varia muito de acordo com o órgão. No próprio órgão, depende de qual é a célula que virou tumor, né? E, independente do órgão, da célula, do quanto que aquilo está cometido ali dentro. Então, são um raciocínio que é individualizado realmente. Olha, pelo que eu vejo, lógico, uma pessoa leiga só, obtendo essas informações, você vê que o câncer de intestino tem no caso, você pode fazer já o ressecamento, retirar o pólipo ou o tumor na própria endoscopia. Eu vou dizer com tanta frequência, todos os dias eu faço isso. Todos os dias, doutor? Não tem, como a gente faz, o serviço tem muita colonoscopia, não só eu, como todo o grupo que trabalha com a gente, não existe um dia que a gente não resseque pólipo de intestino. Não existe um dia. Nossa. Não, pode até acontecer, mas eu vou dizer que é raríssimo. Sim. O comum é você tirar. Né? Então, isso é uma rotina. E, assim, não é incomum também nós ressecarmos já tumores precoces, já câncer que está iniciando. E a gente faz um procedimento chamado... Só no início, depois tem que ser um procedimento cirúrgico mesmo? Na realidade, assim, quando a gente aborda essas lesões no primeiro momento, se for uma lesão que a gente tem segurança para ressecá-la no primeiro momento, a gente faz um procedimento chamado mucosectomia, que é uma ressecção mais ampliada, e a gente tira no primeiro momento. Se a gente achar que essa lesão tem um risco maior de perfuração, a gente tem segurança, se é uma lesão ainda ressecável endoscopicamente, a gente faz alguns exames complementares e programa para uma retirada no segundo tempo. Depende muito do que a gente está vendo naquele momento. Mas os pólipos, de uma maneira geral, a gente resseca no primeiro tempo, já na primeira colonoscopia, a grande maioria deles. Olha que então, maravilha.
realmente faz muita diferença na vida dos pacientes, né? Quando o doutor então isso é fala... rotineiro para a gente. Faz parte da nossa vida ali. Quando o doutor fala de rotina, assusta um pouquinho, né? Fala, olha, todo mundo que vai lá 1 ou 2, a gente faz esse procedimento. Só que, lógico, se você for consultar os dados, sempre fala um super crescimento de câncer de intestino. Porém, eu acredito que as pessoas também estão fazendo mais o exame, né, doutor? Sim, eu acho que a participação da mídia nisso nos ajudou muito, né? Ajudou a população, porque a população precisa ser ajudada. Na realidade, quando vocês abordam o tema, é muito comum um paciente acima de 50 anos chegar no doutor, eu vim aqui para fazer aquele exame lá da colonoscopia, que eu sei, eu vi lá na Elga que precisa fazer a partir de 50 anos. Verdade, eles abordam a gente no consultório. Porque, às vezes, você vê pacientes acima dessa faixa etária, muito acima, que nunca fizeram, não. É muito comum no consultório, 55, 60 ou até mais. E a gente tem que fazer essa pergunta no consultório, o senhor já fez o exame do intestino, já fez a... Não, doutor, nunca fiz. Por que? Ninguém nunca me pediu. Olha só. Tem muito disso, né? Então está na hora de fazer, né? Você vê que como, doutor? Mas eu não sinto nada, mas tem que fazer prevenção. Você vê que precisa de uma ajuda dos outros profissionais também, né, doutor? Que qualquer exame de rotina, e detectou lá uma pessoa com uma idade acima dos 50, por exemplo, já ser procedimento pedir o exame. Você matou a charada. Começa pelo próprio envelhecimento da população, está indicado. Ponto final. Aí você ainda vai ter os outros fatores que contribuem, que até explicam por que vem crescendo a incidência desses tumores nos homens. A gente pega classicamente, além do cigarro que a gente já falou, a gente pega classicamente a alimentação, né? Você transforma aquele pólipo que a gente estava mencionando aqui, ele se transforma em uma neoplasia maligna conforme for o histórico alimentar dessa pessoa também. Não é só genético. É óbvio que esse histórico alimentar dele, ele vai ocasionar uma mutação genética. Sim. Mas você consegue, às vezes com orientação, vai fazer a colonoscopia, vai fazer a endoscopia, enfim, mas depois você consegue orientar a mudança do hábito de vida daquela pessoa, e aí no retorno de segmento dos exames de colonoscopia ou endoscopia, antes que estava sendo feito a cada 3 anos, ele já cumpriu, modificou, ok, aí você começa a espaçar isso aí. Mas se ele não faz isso, às vezes começa a surgir pólipos ainda piores do que estavam antes, aí começa a encurtar. Doutor, Então, falando de hábitos alimentares, está diretamente ligado à questão do câncer de intestino. Isso é um assunto, foi muito bom o Bruno ter falado. A gente falou da genética, claro que é importante, mas para tubo digestivo, hábito de vida e hábito alimentar, crucial. A gente sabe que aí você tem uma balança, né? Que de um lado, risco aumenta com embutidos, gorduras, frituras, né? E a outra balança, que é proteção, fibra. Quanto mais fibra na dieta, é um fator de proteção, e quanto menos gorduras, frituras, embutidos, né? Melhor. Entendi. Então, essa balança tem que estar muito bem equilibrada. Então, é genética mais ambiental. Não é à toa que o câncer de intestino explodiu nas últimas décadas, porque tem uma coisa chamada fast food na vida da gente que não existia. Eu sou bem mais velho que o Bruno é menino, eu sou velho, mas na minha época eu comia arroz, feijão, carne e vegetais, né? Sim. Não tinha fast food. Comida de verdade, né, doutor? A gente fala comida de verdade. Eu lembro que eu saí de uma cidadezinha pequena do sul da Bahia, eu falei para ele, fui estudar em Salvador, eu fui, não existia McDonald's, meu sonho era ir na Americanas comer um hambúrguer, quer dizer, a minha primeira experiência em fast food foi na Americana há 200 anos atrás. E hoje em dia até o arroz e feijão eles transformaram em fast food. Pois Você chega lá, tá cheio de salito, tá Pois cheio é, pois é. Então Isso é um crime. Na realidade, essa é a grande mudança. Por que cresceu? Cresceu porque mudou o ambiente. E cresceu também porque tem outro fator extremamente importante, a obesidade. E não é só para câncer de intestino. Obesidade é fator de risco para tumores, e vários. Então, se por um lado você tem uma alimentação de péssima qualidade, por outro lado você tem a população no sobrepeso ou obeso, você vai expor essas pessoas. Então, ambiente, hábito de vida extremamente importante na prevenção dos cânceres também, não é, Bruno? Com certeza. Doutor, câncer de estômago e intestino estão aí também ligados. É quase a mesma coisa? Não, são diferentes. São diferentes. A genética é diferente, né? Os fatores de risco são parecidos, mas podem ser diferentes, né? Tem uma série de fatores envolvidos. Mas eu diria, e eu acho que o Bruno vai concordar comigo, eu me preocupo muito mais hoje com o intestino que com o estômago, mesmo porque a incidência mudou muito. Você tem uma crescente de um e até uma estabilidade, uma certa diminuição do outro, né? O cólon, né? Cólon retal, ele está numa incidência acima, né? Então ele está numa crescente nos últimos anos. Além de crescendo, ele já ocupa uma posição, já ocupava antes uma posição superior em incidência.
E ele tem as ferramentas de prevenção muito mais bem estudadas Sim. e adaptadas e fáceis. A gente não pode falar nada aqui que seja um problema para o homem, para a família. São coisas muito simples, você fazer uma consulta, agendar um exame, entendeu? Sim. O estômago já tem umas características um pouco diferentes, uma agressividade diferente. É outro órgão, né? É outro órgão. Apesar de ser trato gastrointestinal, é outro órgão. Mas ele vem crescendo de forma também que está sendo visível. Para ter ideia, o colo retal, homem e mulher, ele é parecido no que ele ocupa no ranking. Mas o estômago, 3 vezes nos homens em comparação com a mulher. Então tem 3 vezes? 3 vezes, né? A mulher só ganha do homem nisso aí para uma coisa, tireoide, né? Entendi. Campeã. Campeão. Mas, assim, Sério? mas também não tem que se preocupar. Já vou querer uma pauta. Calma, não é assim preocupada. não. A maioria é benigno. Até os malignos são facilmente curáveis, Que não é bom. assim não. Mas assim, a mulher, óbvio, mama, colo uterino, próprio útero, endométrio, ovário, isso aí não conta, né? A gente está só isolando os órgãos que são iguais em ambos, né? Então o estômago tem esse padrão, todos os de cabeça e pescoço também têm esse mesmo padrão, 3 vezes mais incidentes no homem do que na mulher, né? Boca, laringe, todos eles. Por isso que a gente está falando da saúde do homem, né? Porque o homem tem esse mau cuidado próprio, Descuido. habitual, né? Ele descuidada, Ele é né? super-homem, Sim, não é verdade? não precisa Ele pedir não fica ajuda, não doente. precisa pedir informação. Não precisa ir no médico, né? Aí o que acontece? A mulher, aquela pessoa que cuida da família, cuida de todo mundo, porque percebe esse padrão negativo, e ela não se cuida, né? Por isso que a gente fala desses problemas que as mulheres às vezes não se cuidam, porque ela está cuidando de todo mundo. Mas se o homem parar para começar a se organizar, a companheira também vai se organizar para o lado dela. E vamos dar aquela paradinha, minha gente, bem rapidinho, o tempinho da água, mas a gente já volta. Voltamos hoje com este programa falando de saúde do homem. E é tão importante, né? Doutor, falando da questão do homem, que é o nosso assunto aqui, falando de hábitos alimentares, né? Que o doutor falou quanto é importante. Também os hábitos que a pessoa vai adquirindo no decorrer da vida, como alcoolismo e tabagismo, também influenciam num dos cânceres também que está em alta, que é o de pulmão, né, doutor? O pulmão, ele parece que é muito frustrante você fazer um diagnóstico de câncer de pulmão numa pessoa que nunca fumou. Ela se sente muito... Imagina. Fica... Meu irmão. Verdade. Eu perdi um único irmão aos 58 anos, recente, o ano passado, tomou de pulmão e nunca foi Ele fumante. nunca fumou, né, doutor? O doutor comentou. Mas É esses casos, frustrante. Esses casos marcam, são frustrantes, mas a grande incidência, assim, 90% vai ter associação com cigarro, né? Um pouco você encontra as mutações genéticas, não são hereditárias, são adquiridas ao longo da vida, mas são mutações que não são associadas ao cigarro, mas tem outros fatores, às vezes, envolvidos. Então, o cigarro e pulmão parece que eles andam juntos, assim como boca, né, laringe, estão sempre juntos com o cigarro. Você tem o HPV ali, às vezes num desses órgãos, mas o cigarro, ele é unânime isso aí, e o homem é muito mais tabagista. Apesar de que também as mulheres, né, andam crescendo, né, na questão do tabagismo, e agora o doutor sempre aborda essa questão, e eu acho extremamente importante, são os cigarros eletrônicos. Sim. Também. Não, né? Não vou mais entrar no cigarro eletrônico. Está sendo apedrejado, doutor? É um público mais jovem, completamente jovem, inclusive, estigmatizável, né? E eles não têm consciência de que eles vão ser os futuros pacientes, né, doutor? Quando tiverem uma idade um pouco acima, né? É óbvio que a gente fala de doenças associadas ao cigarro eletrônico, são doenças às vezes fatais também, inflamações, infecções associadas àquele tipo de fumaça química, mas mesmo isso não acontecendo, eles não têm essa consciência que no futuro vão ser eles. Então, a gente tenta conscientizar, mas não pode também perder um pouco do foco
de quem está precisando da ajuda agora, né? Com certeza. E agora, no caso do câncer de pulmão, então, são os cigarros normais. Esse reflexo vem do tabagismo normal, que é o cigarro. Do antigo. Vai começar a chegar ainda, né? Entendi. Dos não narguilés. É algo pontual já. Do narguilé, do cigarro eletrônico. É porque precisa de um tempo para isso acontecer. Entendi. Essa geração de câncer de pulmão associada ao cigarro é lá de trás, né? 20, 30 anos atrás, não é isso? Exatamente. Olha só. Daqui uns anos, né, a gente vai infelizmente, se nada mudar, porque é proibido, né, doutor? Tá aí se comercializando aí, é proibido. É proibido, mas vende na internet. Vende em todos os lugares. É incrível isso. Mas e fomentando um comportamento que, infelizmente, vai criar um impacto na saúde daqui a alguns anos, né? Fora o câncer de pulmão, temos o... Olha, todos os de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. É outro dado interessante. A mulher fuma também. A mulher Sim. também tem câncer de pulmão. A letalidade está ali entre as três também. Agora, a mulher não tem a incidência do câncer de cabeça e pescoço como tem o homem. Então, o homem também tem o cabeça e pescoço associado. Às vezes você se preocupa só no pulmão, mas você poderia estar lá fazendo a sua consulta com o otorrino, né, para fazer um exame de nasofibrilaringoscopia, que faz o diagnóstico precoce, cura, sem aquelas cirurgias que são deformadoras, mutilantes, entendeu? Então, em quesito saúde do homem, a gente falando de próstata, falando de trato gastrointestinal de uma forma geral, não pode esquecer, obviamente, pulmão está em cima ainda, mas não pode esquecer dos outros cânceres de cabeça e pescoço associados ao cigarro. Esses exames, que nem o doutor falou um exame aqui que eu nem... Falei rápido, inclusive. Eu nem entendi. Falar para o homem que ele precisa ter todos esses cuidados é um pouco complicado, né, doutor Roberto? Não, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso não é verdade? Então, assim, eu acho que é a informação. Tudo na vida é informação, né? Comunicação. Quando a gente se comunica bem, e a imprensa tem um papel crucial nisso, quanto mais campanha informativa, mais essas pessoas vão chegar para fazer prevenção, né? Eu acho que a parte mais importante é educação médica mesmo, né? Com certeza. Aproveitando a presença do Dr. Roberto Barreto aqui, eu sei que lá na Vida vocês têm um centro totalmente preparado para fazer os exames, né? Que são, pelo menos uma vez por ano, você faz o seu check-up. Sim. Não é verdade? Lá tem uma cobertura total, no caso, assim, os homens que estão nos assistindo e que falam, nossa, eu vou ter um cuidado maior e vou tirar um dia ou uma semana, eu não sei o tempo exato que você precisa para fazer todos esses exames, vou procurar um lugar. A Vida está preparada para isso, né, doutor? Isso facilitou bastante. Assim, a gente criou, a gente veio de São Paulo e a gente ficava meio frustrado, porque as pessoas saíam daqui para fazer check-up no Sírio, no Einstein, porque a gente não tinha em um único lugar exames e consultas médicas num único lugar. Então, como é que você vai fazer check-up se você não tem tudo num único lugar? Sim. Então, quando a gente inaugura a Vida, eu falei, opa, chegou a hora da gente montar o check-up. E aí nós montamos um programa, de acordo com sexo e faixa etária, que o indivíduo entra às 6h30 da manhã e sai por volta das 16, 17 horas, e ele vai passar em todas as consultas necessárias de acordo com sexo e faixa etária e fará todos os exames de acordo com sexo e faixa etária ao longo desse dia. Quer dizer, se o homem já é difícil em um único dia, imagina, a gente fez um cálculo, uma estimativa, se essa pessoa for muito disciplinada, ela levaria em média 2 meses para fazer todos os exames e passar em todas as consultas que eles fazem o nosso check-up em um único dia. Então facilitou muito. Facilitou tanto que a maioria das empresas do agro que mandavam os executivos para o Sírio e para o Einstein fazem com a gente, já estão no 3º ano de check-up com a gente. Sim. Então, realmente facilita bastante e no check-up a gente tem feito muita prevenção, porque a gente tem identificado muitas lesões, seja na própria colonoscopia ou na cardiologia. Tivemos aí um CEO de uma grande dessas empresas que detectaram lá uma lesão de 95% na coronária, ou seja, esse indivíduo certamente teria problemas em poucas semanas ou poucos meses. Sim. Detectamos, foi para a angioplastia, colocou o stent e resolveu a situação dele. E ele hoje é um grande propagandista do nosso check-up. Então, é extremamente importante, porque você em um único dia você resolve tudo e você faz o que é mais crucial, que é fazer prevenção para evitar que esses indivíduos adoeçam. E se tiverem doentes, que a gente resolva rápido, como a gente resolveu essa situação. Então, acho muito importante, é extremamente, digamos, agiliza muito a vida das pessoas. E o benefício não planejado, que ele não falou, é esse momento que a gente vive de pandemia que deshospitalizou a necessidade de fazer esse monte de exame num regime, num ambiente hospitalar, né? E isso aí afugentava as pessoas de irem lá
fazer É a sua verdade. autoprevenção. E lá no sistema do Vida, você faz isso, não tem esse Doutor, problema. um check-up por ano? Sim, Um check-up por ano tipo, né? resolveria Sim, esse problema no sim. caso da prevenção. Sim, na realidade, assim, e esse programa de check-up, o primeiro ano sempre é um programa mais carregado de consultas e exames. Mas nos anos seguintes você vai moldando ele. Você não precisa fazer todos os exames. Você fez, por exemplo, você vai fazer uma colonoscopia aos 50. O paciente tem mais de 50. Ele entra lá no check-up, ele faz a coluna. Aliás, a gente não conseguiu identificar nenhum check-up no Brasil que consiga fazer a colonoscopia no mesmo dia. A gente conseguiu montar uma infraestrutura que a gente consegue parar o check-up às 9 da manhã, ele vai fazer o preparo da coluna até meio-dia, desce, faz a coluna e continua o check-up. Então, por exemplo, você faz uma colonoscopia, não encontra nada, nenhum pólipo. O ano seguinte ele vai voltar para o check-up segundo, terceiro ano, não tem por que eu repetir uma nova colonoscopia, apesar dele ter 50 anos. Sim. Então a gente vai adaptando o check-up segundo, terceiro ano de acordo com o que a gente encontrou no ano anterior. Então Entendi. acaba ficando mais curto os check-ups posteriores. Mas Maravilha. a princípio, óbvio, a partir de determinada idade, é bom a gente uma vez por ano fazer prevenção cardiovascular, do aparelho Você falou digestivo. cardiovascular é um dos problemas que mais mata também hoje em dia, né, doutor? E homem também, né? O cardio ele passa todos os anos, isso é obrigatório. Porque, É obrigatório. Não, assim, Ainda mais no caso dos homens, né? Que o estresse é maior e também os hábitos dos homens. falamos são aqui de piores. prevenção de câncer de próstata, então no programa, os homens, a partir da faixa etária indicada, eles passam no urologista, vão ser examinados, né? Aquele famoso exame que a rapaziada corre, ele tem que fazer, porque... Que é o mais eficaz, não, né? é O que claro, dá é um o que define, diagnóstico mais é o que define fiel. o placar, né? O PSA é Sim. importante, o ultrassom é importante. O PSA já é pelo sangue. É pelo sangue. É pelo sangue, É que ele já. faz também, né? Porque aí tem os exames laboratoriais, enfim, é um belo de um programa de check-up. Eu acho que vale a pena as pessoas fazerem. Claro, com certeza, porque os homens, já que não tem esse hábito, a gente já direciona, né? Que existe essa possibilidade. Você sabe que as mulheres são mais cuidadosas. Elas vão falar, agora eu vou trazer meu marido, que ele não gosta de médico, e leva mesmo, né? Então tem essa coisa aí. E aí chega lá, mal-humorado, senta na nossa frente, mas fica só 30 segundos. Aí a gente explica a situação, aí já se acalma, que é fácil de fazer, as coisas são mais... As coisas andam. Que programa fantástico, eu estou adorando, mas ainda tem mais. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este programa fantástico, extremamente relevante, né, doutor? Doutor, nós falamos aqui de câncer de próstata, intestino, estômago, pulmão. Tem algum outro que tem uma representatividade em relação aos homens? Olha, você vai ter aqueles cânceres que são de incidência crônica, né? Tipo linfomas não Hodgkin. Então você tem... A gente está falando, esqueceu de um detalhe, a gente não está falando de câncer de pele, que não seja o não melanoma. É verdade, doutor. Né? O câncer de pele, que é o não melanoma, ou seja, ele é maligno, mas ele não vai levar o paciente ao óbito, né? Aquele câncer de pele habitual. O melanoma sim, mas o não melanoma que é o mais comum, né? A gente não está contabilizando aí, porque esse é disparado primeiro. Né? Esse é disparado primeiro. Mais que próstata, mais que tudo. Mais que tudo. É, mais Câncer que tudo. de pele. A gente sempre, quando está falando dessas informações aqui, a gente está excluindo isso aí. Sim. Tá? Mas é um câncer que acaba sendo necessitando também uma prevenção da parte da dermatologia. Eles conseguem pegar lesões também pré-neoplásicas e retirar de forma muito mais fácil do que vai precisar de uma cirurgia extensa, com reconstrução, retalho, às vezes, nos casos que são mais extensos. Então, mas de forma geral, de tumores de incidência, na saúde do homem, você vai ter também ali próximo os casos de linfomas, que são tumores, digamos assim, do sangue, né? Do Entendi. sistema hematopoético, é quem produz o sangue, que acaba também virando um tipo de tumor. Eles estão ali numa incidência importante também. Entendi. Doutor, aproveitando também a sua presença aqui, esses dias eu estive na Oncolog e fiz uma entrevista com um paciente com câncer de mama e era homem também. Nossa, eu achei assim extremamente importante trazer um paciente que passou, né, está passando ainda, Sim. no caso ele está em tratamento ainda com essa situação de câncer de mama masculino. Porque os homens acreditam que isso não acontece, né? O geral, de forma geral, a gente sempre tem aquele padrão do homem que começou a palpar
a própria mama, viram que tinha uma nodulação ali estranha, ela nunca está doendo, ela nunca está sangrando, Sim. entendeu? E a partir dali foi-se a propedêutica até a gente fazer o diagnóstico que era um câncer de mama. O homem pode ter, sim, câncer de mama. Obviamente, é muito mais raro e não se compara com a incidência que tem a mulher, né? Mas você tem cânceres de mama no homem que são bem agressivos. Ao contrário da mulher, que você tem cânceres que são mais a menos, no homem não. Quando tem câncer de mama, ele normalmente é bem agressivo. Esse paciente interessante, ele até houve uma modificação molecular na estrutura da mutação do DNA do câncer dele. Ele começou com um tipo de câncer e aquele tipo de câncer de mama dele virou outro tipo de câncer de mama que, por coincidência, uma feliz coincidência para ele, pesquisas recentes acabaram de lançar um remédio fantástico que secou todas as metástases. Legal, mas é por essa sorte que ele teve de modificação da própria molécula do DNA específico onde havia a mutação do câncer de mama dele. E aí ele produz uma outra substância que essa sim consegue ser bloqueada nesse remédio novo. E aí ele ganhou vida de novo, que a gente estava falando numa guerra que já vinha de anos já. Sim. Que boa notícia, né? Quando ele me contou essa situação, ele falou, teve uma mutação. Eu falei, nossa, é obra de Deus, né? Como é que... E teve uma medicação nova que... Teve. Tá. Falamos de prevenção, né? Falamos dos tumores que mais acometem os homens. Falamos de hábitos, né? Da vida, de alimentação, atividade física. Em relação aos tratamentos também, né? Tudo está avançando de forma rápida. Então, agora a responsabilidade mesmo dos homens e das mulheres, né? Lógico, a gente sempre tem que falar no âmbito geral, embora seja focado em homem, é fazer os exames preventivos, né? Sim, daquilo que está indicado, né, doutor Roberto, que ele bem explicou. Existe uma abordagem baseada em sexo e idade. A partir dali, desencadeia um pacote de necessidades daquele caso. E esse paciente, ele é pensado para fora desse projeto pré-formado, se ele tem alguma individualização ali dentro, se a gente percebe que ele tem chance de ter uma síndrome genética. Tem síndromes genéticas, por exemplo, que são poliposes familiares, que você tem que começar e chamar, você faz o diagnóstico, suspeita, você já manda chamar os irmãos. A família inteira. Sério? Já manda chamar os irmãos. 100% penetrância, todos vão ter. Entendeu? Jura? É uma prova... Não, e assim, e aí no caso dessa síndrome, dessas poliposes adenomatosas, elas acometem jovens, eles começam a ter câncer no intestino na segunda década, às vezes até antes. Porque eles têm tanto pólipo no intestino que a gente entra com o colonoscópio, você só vê pólipo, você não vê mucosa do intestino, só pólipo. São milhares, centenas de milhares de pólipos. Mas isso aí é uma síndrome genética específica, de altíssimo risco, ou melhor, quem tem e tem essa polipose 100% vai ter câncer de intestino, eles sabem, tem que ressecar o intestino, senão eles vão ter. Feliz quando a gente ainda detecta antes do câncer, doutor, né? Como é que faz, como é que detecta, né? Eu sempre falo que tem uma coisa chamada um anjo da guarda. Às vezes um anjinho da guarda dá um toque pra gente, um pequeno sangramento, né, retal nesses indivíduos, aí por algum motivo alguém resolve pedir uma colonoscopia. Porque se você for parar para pensar, eu não vou pedir colonoscopia habitualmente se não tiver um histórico familiar tão bem definido, né? Porque quando você tem você chama os irmãos. Mas se você não tem, como que eu vou pedir uma coluna para um guri de 17 anos, de 20 anos, se ele não tem história nenhuma? Agora, se o anjinho da guarda dele faz ele fazer um sangramento lá digestivo baixo, né? E aí alguém, né? Fala, vou investigar. Não, vou investigar, tem alguma coisa esquisita, vou pedir uma colonoscopia lá para o doutor Roberto. Quando eu entro lá, já assusta, porque quando você passa o aparelho... doutor? Já. Várias vezes? Não, você assusta. Não, várias vezes não é tão frequente assim, mas algumas vezes, né? Então você assusta, rapaz, você só vê pólipo. E tem também o outro aspecto, né? Você tem o carcinoma familiar, esse hereditário também, igual ao outro do polipóide, mas é o não polipóide. Ou seja, é uma incidência aumentada na família também, mas não é através dos pólipos, é outra formação. É outra síndrome de Lynch. Enfim, tem várias. Por isso que esse projeto, esse formato do check-up, a gente acaba individualizando quando a gente vê que tem tanto a parte genética diferente como a parte comportamental diferente, hábitos de vida diferente. Você também
acaba botando ele em outras especialidades, igual aquele nome que eu falei rápido do exame lá. Sim, eu falei, nem entendi o nome. Pois é, um cara que você pega um senhor que ele se classifica como grande tabagista, nos cálculos que tem que ser feitos de acordo com o tempo, quantos anos e quantos cigarros ele fuma ao longo do tempo, ele tem que passar por outros especialistas também, que não está ali às vezes, está lá na porta ao lado esperando, mas ele não faz parte do projeto pilar central que ele vai passar por os exames. Aí a gente individualiza. Entendi. Bom, você sabe que isso é uma coisa interessante que ele falou. A gente está, inclusive, isso é um projeto nosso, eu falei até com o André, introduzir no nosso check-up aconselhamento genético com o oncologista naqueles pacientes que têm histórico familiar muito forte, porque é extremamente importante. sim. Porque às vezes naquele momento, a gente está pensando no momento, o cara está muito bem, mas se ele tem um histórico familiar muito forte para câncer dos mais diversos segmentos do organismo dele, por que não fazer um aconselhamento genético com o oncologista? Você marcar uma consulta, introduzir uma consulta com o oncologista clínico no check-up. Então, esse é um projeto que a gente já falei até com o André e é possível que a gente introduz em alguns pacientes do check-up. Porque a hora que você entrega aquele pacote, você curou, resolveu o problema, a próxima pergunta, e agora? O que eu faço? Né? Aí você tem também as medidas que têm que ser feitas para aconselhamento genético, tanto da vida para ele, no corpo dele, alguma coisa que ainda vai ter que ser feita, uma cirurgia preventiva, como a parte de orientação em termos de risco familiar, de também desenvolver. Isso é muito importante, muito importante. Isso é prevenção. Isso é prevenção. Eu ia falar, nossa, que bom que com o tempo, com a experiência, com a evolução, vocês estão observando essas necessidades e com certeza vai refletir na maior saúde para todos, né? Sim. Doutor Roberto Barreto, olha, sempre é bom este bate-papo, receber você aqui em nosso estúdio, sempre acrescenta para mim e para todos que estão nos assistindo, então obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Hoje o programa foi especial. Foi. Estou ao lado aqui de um craque de bola da oncologia, foi muito legal a palestra, muito interativa. Sim. Eu acho que deve ter sido muito informativa, né, para as pessoas que estão nos vendo aqui. E estou à disposição. Outras oportunidades, estarei aqui sempre. Vamos é só convidar. intensificar isso, inclusive, né? Eu acredito que esse bate-papo aí com temas de extrema relevância são muito importantes, porque às vezes quem está lá em casa nos assistindo fala, opa, peraí, já vou, né, tomar alguma providência, na verdade, doutor Bruno? Com certeza. Doutor... E não são providências irresponsáveis, são providências responsáveis. Isso, responsáveis. Sempre é bom te ter aqui, doutor Bruno, a casa é sua. Toda vez que você vem, eu já falei, sempre dá um reflexo muito grande na interação dos telespectadores com as pautas que o doutor sugere aqui sempre. Então, as portas sempre estão abertas aqui para você. Obrigado pelo convite. Obrigado, Roberto, pelas palavras. É um prazer, foi meu. O prazer foi meu ter vocês dois aqui em nosso programa. Até a próxima. E o Elg Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Faça o teste que dá certo. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição e tem um conteúdo fantástico te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.